Olá, está começando o Eros Dita. Hoje nós vamos falar sobre a sexualidade no processo de envelhecimento. Dá só uma olhada no que vem por aí. O estereótipo do idoso assexuado, ele tem que ser quebrado do nosso imaginário social. E quando você está apropriada de quem você é, do que você quer, do que você deseja, aí quanto mais velho, melhor, querida. Não existe fórmula, receita e muito menos idade máxima para que a sexualidade seja expressa. Engana-se quem acha que a vida sexual termina a partir dos 60 anos. Ao contrário do que muita gente pensa, sim, existe sexo no que chamamos de velhice. E qual é o problema? De acordo com uma pesquisa britânica, mais da metade dos homens e quase um terço das mulheres com mais de 70 anos têm relações sexuais pelo menos 2 vezes por mês, além de continuarem beijando e acariciando o parceiro e a parceira com frequência. O sexo no processo de envelhecimento é o tema do programa de hoje e sobre ele eu vou conversar com Magali Marino, que é psicoterapeuta corporal, sexóloga e autora do Blogasmo. Magali, que satisfação você aqui com a gente. Olá, Julieta. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar então, Magali. Por que muita gente associa ao que a gente tem como velhice a ausência de sexo? Então, a gente vê isso muito no Ocidente, porque é como se chegar na velhice, você começa a perder uma série de coisas, né? Como, por exemplo, você se aposenta e você se aposenta de muitas outras coisas. É como se uma pessoa mais velha, ela não pudesse ter atividades. E a atividade sexual, ela também está inserida nesse contexto, né? No Oriente, né, nos países orientais, cada vez que você vai envelhecendo, mas você vai tratando a sua sexualidade e até, vamos dizer assim, exercitando aquilo que você, ao longo da sua vida, você começou a ter sabedoria. Né? Pois é, então em vez de pensar em parar, devia pensar, né, em aprimorar, né? Isso, em viver isso. esse sexo e essa sexualidade de maneira muito mais intensa e sábia, né, Magali? Isso. Bom, mas a gente sabe que no caso da mulher, né, a menopausa é um marco, né? E que transformações acontecem para a mulher a partir da menopausa e que trazem impacto para a sexualidade dela? Então, a menopausa realmente é um processo onde você começa o declínio dos seus hormônios. É fato, não é? Agora, hoje em dia, tem muitas possibilidades. Por exemplo, os cremes vaginais, né, com estrogênio. Você usar o óleo de coco diariamente, né? Então, você já deixa na farmácia do seu banheiro um olhinho de coco, tomou banho, você bota no canal vaginal o óleo de coco. Então, isso, além de você ficar vinculada às suas sensações na sua região, da sua xoxota, né? Porque você está ali lubrificada, então aquilo lhe dá essa ligação. Se você tem libido, você tem desejo. E se você tem desejo, você tem sexualidade. A gente sabe que 70% das mulheres não chegam ao orgasmo. Em qualquer idade isso, né? Em qualquer idade. Isso tem muito a ver, não com a idade, mas com a repressão sexual. Né? Se você é uma pessoa que desde sempre, vamos dizer assim, você foi uma criança que não foi impedida de utilizar a masturbação para o conhecimento do seu corpo, chega na adolescência, você ainda mais por conta dos hormônios, você descobre mais ainda o seu prazer, as sensações, né, através da masturbação. E depois, quando você chega de uma vida ativa sexual, você vive a sua sexualidade aberta, de uma forma tranquila. Isso aí, chega na velhice, chega pós-menopausa, você vai continuar vivendo isso. A questão é que nós somos muito reprimidas sexualmente e aí a gente não se dá o direito de gozar. E aí em qualquer idade. E quando chega a menopausa, você dá graças a Deus, pronto, chegou, não quero mais isso, não quero mais saber. Mas hoje em dia eu acho que tem mudado muito, não é? Eu acho que as mulheres hoje têm se cuidado, não é? Têm se tratado. Não é? E aí, se ela tem vamos dizer assim, uma sexualidade saudável,
60, 70, minha mãe 84, ela tem maior tesão. Que sorte dela, né? Que exemplo. É verdade. Que a gente chegue lá, né, Magali? Pois, com certeza. Como é o nome da sua mãe? É Zezita. Olha aí, dona Zezita. Vamos focar, nossa meta, né, dona Zezita? Isso. E quando você está apropriada de quem você é, do que você quer, do que você deseja, aí quanto mais velho, melhor, querida. Que maravilha! Bom, e a gente conversou com a geriatra Michele Bautista sobre as características do sexo a partir dos 60 anos. O estereótipo do idoso assexuado, ele tem que ser quebrado do nosso imaginário social. Ele ainda está dotado de muitos mitos, tabus e até desrespeito na avaliação desse tema, com muito preconceito no idoso ser sexualmente ativo. Então, sexo e sexualidade são questões inerentes ao ser humano. Não existe fórmula, receita e muito menos idade máxima para que a sexualidade seja expressa. O envelhecimento, ele traz diversas alterações em afeto à questão da sexualidade. Primeiramente, em relação ao processo anatômico, o envelhecimento natural, ele diminui a vasocongestão, diminui a irrigação local, que é fundamental para a fase da excitação, diminui a lubrificação vaginal em relação às mulheres, diminui a facilidade, ele torna-se mais difícil obter uma função erétil para o sexo masculino, a função erétil em que geralmente eles se queixam muito, que chega, na minha juventude eu conseguia ter uma ereção fácil e depois ele precisa de muito mais estímulo. Assim como é para a mulher, para ter uma excitação e lubrificação plena é necessário muito mais estímulo. E ela ainda sofre o processo deletério da próprio envelhecimento. Com a diminuição dos hormônios, existe uma queda da lubrificação com atrofia vulvovaginal. Então, isso faz parte do envelhecimento normal. Além de tudo, o orgasmo ele pode ser mais curto, de menor intensidade, gerando também queixas. No consultório, geralmente, as mulheres vêm com tais queixas. Magali, a geriatra Michele, né, citou a questão do orgasmo mais curto, né? Já que você é terapeuta corporal, eu queria que você falasse, né, sobre o impacto dessa característica, né? Como é que fica o orgasmo, né, nessa fase da vida, já após os 60 anos? Então, mais uma vez eu digo que não tem uma relação com a idade. O orgasmo mais curto, ele tem muito a ver com a respiração. Certo? Se você não respira pelvicamente, se a respiração ela fica aqui torácica, se o diafragma ele não contrai e expande para que a sua oxigenação chegue até o seu baixo ventre, qualquer mulher vai ter orgasmo curto ou nem ter orgasmo. Tá? Então, é fundamental. Essa energia orgástica está relacionada com a oxigenação que é mandada pelo diafragma para o abdômen, e o abdômen se encarrega de levar a excitação para o baixo ventre. Né? Então, essa expansão, esse orgasmo expandido, é quando você, sabe, tem uma respiração fluida, energeticamente falando. Então, assim, a gente está aqui, Magali, né, com um modelo 3D do clitóris. Eu adoro. O clitóris na sua anatomia completa, né? E acho que toda essa questão da respiração, no caso da mulher, mandaria, enfim, sangue e oxigenação para essa área que é a mais sensível, né, do corpo da mulher. Isso. Então, como é possível, então, trabalhar essa região, né, da vulva, do clitóris, para que esse orgasmo, ele continue acontecendo, né? Se ele se expanda, né? Que ele se expanda, inclusive. Exato. Veja, como eu trabalho com a bioenergia orgásmica, que você sabe, eu faço um trabalho que é um trabalho de contração e expansão do canal vaginal, né, que as pessoas chamam de pompoarismo. Então, o exercício, que eu chamo de exercício de Kegel, que é muito importante para a mulher após os 40 anos. Eu tenho um paciente pós 40 anos que já tem uma certa incontinência urinária, não é? E por quê? Por causa exatamente de que o assoalho
a musculatura do assoalho pélvico, ela fica muito flácida quando você não faz, assim como o nosso corpo, a gente faz musculação, vai para a academia fazer musculação para a gente ter tônus muscular, mas a gente esquece da musculatura do assoalho pélvico, que é fundamental para que a gente tenha vamos dizer assim, uma vagina que tenha uma tonificação, né? E isso também favorece muito a lubrificação. À medida que você vai fazendo a contração e relaxamento do canal vaginal, através desses exercícios de Kegel, você vai também dando essa tonificação e lubrificação. Outro dado, Magali, é que dentre esse público acima de 60 anos, os que procuram tratamento para disfunções sexuais, em grande maioria, são os homens, né? As mulheres não aparecem tanto nos consultórios e quando vão a pedido do parceiro, que se queixam e meio que forçam para que essa mulher busque alguma solução. Por que as mulheres, né, vamos dizer, se conformam em não buscar tratamento, em não melhorar a sua vida sexual, principalmente após os 60 anos? Eu acho que essa relação da disfunção erétil tem uma coisa que é muito séria, que os homens culpabilizam muito a mulher. Porque você não faz as fantasias, porque, sabe? E as mulheres se culpabilizam, né? Eles se vitimizam e as mulheres se sentem culpabilizadas. E que tem uma relação com essa coisa maternal da mulher, que ela fica poupando o homem. Não, eu acho que nós, mulheres, não temos nenhuma responsabilidade com a disfunção erétil do homem, sabe? Ele tem que tratar? Sim, sabe? E eu acho que quando a mulher, ela também está com essas dificuldades de chegar no processo orgástico, ela também tem que procurar um tratamento né? por si mesma, por ela, para uma satisfação dela, né? E não para dar isso ao parceiro, porque isso é uma relação de duas pessoas, são parceiros, o nome já está dizendo. Então, eu cuido e você cuida. Então, se a mão é dupla, bacana. Mão única não está valendo. É bom o outro, mas o importante é você se gostar. O autotesão. O autotesão, com certeza. O autotesão, ele abre muitas portas para o tesão mútuo com o outro, né? Primeiro você tem que ter autotesão. Adorei essa palavra que você falou. E é isso mesmo. Primeiro é autotesão e depois o outro vai te enxergar e quando você se enxerga, né? Se você fica turva para você mesmo, ninguém vai lhe enxergar. Vai ficar embaçado para todo mundo, né, Magali? Vai ficar embaçado para todos, né? Olha, você está nítida aqui na minha frente, viu? Lindamente nítida. Obrigada. Mas a gente vai fazer aqui uma pausa rapidinho na nossa conversa, tá? No próximo bloco, continuaremos a falar sobre o sexo depois dos 60 anos. Você sabia que com o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão transando mais e também estão contraindo mais doenças sexualmente transmissíveis? Não perca no próximo bloco, o Eros Dita volta já. O Eros Dita está de volta e hoje estamos conversando sobre o sexo no processo de envelhecimento. Eu estou com Magali Marino, que é psicoterapeuta corporal, sexóloga e autora do Blogasmo. Magali, se fala muito, se a gente pesquisar lá na internet, que após os 60 anos o sexo, né, fica mais afetuoso, né, centrado mais na carícia e menos genital. Menos, vamos dizer assim, mais perto do que a gente entende de uma transa. Faz sentido essa afirmação? A gente vê muito, como você está colocando, né, na medicina, isso é dito, né, nas pesquisas, né? Eu penso que depende muito de como, eu vou falar do casal, né, da mulher e do homem, como o casal ele está num relacionamento. Por exemplo, tem, óbvio, casamentos com 30 anos, 35 anos, né? Então, que o casal não se inova, não se renova, né, nesse processo, vai ficar mesmo no beijinho, na carícia. E assim, isso é bacana, porque a relação de amor, ela também se estabelece nisso. Mas o que eu penso é que não pode perder o outro lado, né? E, de fato, tem casamentos que chegaram num nível que não vai mais rolar,
sabe? E as mulheres, principalmente as mulheres, elas têm muito medo de se separar porque elas temem ficar só, né? Ficarem sozinhas. Então, esse temor faz com que elas mantenham aquela coisa aguada, sem sal, morna, não é? Porém, eu tenho experiências de mulheres que pós 30, 35 anos de casamento se separaram e que deram uma grande renovada na sua sexualidade, né? Que começaram a viver de fato a sua libido, a sua energia, né? A partir daí, né? E porque começam a se descobrir. Se permitir também, né? Principalmente. Quase né? que viver uma adolescência, né? Eu acho que não é nem uma adolescência, né? E pode ser também, quer dizer, você trazer essa renovação, né? Mas eu acho que é trazer a experiência de vida, sabe? Eu acho que é muito importante quando você se apropria da sua experiência e você cai no mundo mesmo e ousa, sabe? E ousa viver. Né? E isso vai depender muito, Julieta, como eu falei, da pulsão de vida de cada uma, sabe? Porque as mulheres vivem muito em função da maternidade, né? Então, os filhos começam a sair de casa nessa idade, e aí aquela história da síndrome do ninho vazio, né? Então, as mulheres começam a entrar em depressão, porque elas viveram muito em função disso. Se elas ressignificam, porque é o melhor momento para a mulher se enxergar. Não tem mais nada. Agora é cuidar dela. Missão cumprida, Missão né? cumprida. Eu, por exemplo, há 2 anos atrás, fui morar em Portugal para fazer um mestrado. A missão estava cumprida, filhas criadas, né? Então, eu fui morar 2 anos em Portugal. Então, você se permitir fazer isso, né? Você ousar. Então, isso eu acho que é mágico. Isso precisa ser dito, né? Para que essas pessoas se permitam e não aquela questão toda a limitação que muitas vezes a gente fala, né? Dessa velhice, desse processo de envelhecimento que exige cuidado, que agora vai ficar mais difícil e esse discurso acaba sendo incorporado, né, Magali? E a gente, você falou da questão do divórcio, né? A gente vai falar agora de um fenômeno chamado divórcio grisalho, que se refere às pessoas que se separam depois dos 60 anos em um longo casamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de divórcios nessa faixa etária triplicou nas últimas 3 décadas. Com a ajuda de tratamentos para a disfunção erétil, as pessoas estão transando mais, o que é ótimo, mas, por outro lado, também estão mais expostas a doenças sexualmente transmissíveis, como explica a geriatra Michele Bautista. Como consequência direta, estamos falando muito sobre a sexualidade, tratando a sexualidade, as disfunções sexuais, tanto no homem quanto na mulher, existe o aumento da vida sexual ativa na terceira idade. Como reflexo direto e completamente inegável, existe o aumento das doenças sexualmente transmissíveis. Todas as doenças sexualmente transmissíveis teve um aumento de prevalência nos últimos estudos epidemiológicos, nos causando até perplexidade e receio em relação a isso, pois os idosos estão mais sexualmente ativos, ainda bem, porém a educação relacionada à prevenção das doenças sexualmente ativas, das doenças sexualmente transmissíveis, ainda é muito embrionária, então é necessário uma incentivação da educação sexual e da prevenção em relação às doenças sexualmente transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis, elas são quantificadas epidemiologicamente e aí existe um painel de avaliação de prevalências. O que notamos é que foi um aumento de todas, tanto a gonorreia, quanto a sífilis, quanto ao HIV, quanto a descoberta sobre a forma de AIDS, aumentou muito em prevalência no cenário dos idosos. Em relação ao idoso, vários fatores causaram o aumento das doenças sexualmente transmissíveis.
maior tratamento das disfunções sexuais e principalmente porque na juventude deles eles não tiveram acesso a toda essa educação de prevenção. Não existiam tantas doenças sexualmente transmissíveis. O boom da descoberta do HIV foi depois do envelhecimento desse processo. Então, eles não conseguem visualizar isso como consequências possíveis, né? Então, aumentar a educação sexual em relação à prevenção nessa faixa etária é fundamental. Magali, como educar as pessoas acima de 60 anos sobre a importância do uso da camisinha? Então, hoje as mulheres, quando se separam, quando as mulheres estão casadas, como a gente falou anteriormente, com 30 anos de casada, 25 anos de casada, de fato não usa, o casal não usa, a gente sabe que não usam mesmo camisinha. Mas quando se separam, que a mulher vai e tem uma vida sexualmente ativa, é super importante para que ela faça um sexo seguro, o uso da camisinha, né? E aí eu penso que nesse momento da vida, como se tem feito, assim, se divulgado muito as doenças, as DSTs, principalmente a AIDS, né? Então eu vejo que as mulheres elas têm um certo medo, né? Então quando é um sexo mais en passant, casual, né? Casual. Então, eu vejo que as mulheres, elas têm, sim, essa preocupação, né, de usar a camisinha. Muito porque tem uma divulgação grande desse risco, né, das DSTs. Então, eu acho que tem que usar mesmo. O sexo seguro é com camisinha. A própria camisinha feminina, né, que dá mais autonomia à mulher, porque é ela que coloca, então não depende, se ela for transar com um homem, né, não depende, enfim, dele querer colocar no pênis ou dizer que não vai conseguir manter aquela ereção porque está com a camisinha. Né? Muitas mulheres cedem, acabam cedendo, né? Mas eu tenho várias pessoas que eu conheço que já andam com a camisinha dentro da bolsa. Entendeu? Então, para não correr o risco do cara não ter. Né? Então, elas já andam com a camisinha na bolsa e acho que é importante mesmo dar a camisinha e dizer, não, sem camisinha não rola. Acho que a liberdade sexual passa também por essa autonomia de se cuidar, né? Não só a sabedoria da pós-menopausa, dessa experiência toda de vida, tem que passar também por essa segurança, né? Claro. De se colocar e das regras do sexo, né? Ter autonomia também para dar as regras quando elas são necessárias. Ok. Vamos falar, Magali, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu queria que você falasse sobre o seu trabalho de bioenergia orgásmica. Esse nome que já é maravilhoso só de falar, né? Orgásmica. Como é que ele se aplica às mulheres, principalmente, né, acima dos 60 anos? Então, eu tenho um trabalho dentro do consultório, que é um trabalho da psicoterapia corporal e análise bioenergética. Eu sou analista bioenergética. Mas esse trabalho de psicoterapia, ele se estende, ele não é pontual. O trabalho da bioenergia orgásmica, ele é pontual. São 12 sessões onde eu trabalho as couraças, porque muitas vezes, e aí, mais uma vez eu digo, de 60, de 70 ou de 30, de 40. Vale para todas. Uma couraça, essa cervical, onde as pessoas têm muito controle, né? Então, quando você tem muito controle, você não se entrega, né? Porque essa couraça, ela impede de você relaxar, porque você fica no mental. Então, eu trabalho na massoterapia haitiana, na liberação das couraças como um todo, né? Nós temos 7 segmentos de couraças e trabalho a respiração, onde a respiração diafragmática que deve se abrir, né, na expansão para que essa energia chegue ao baixo ventre. E trabalho também os exercícios de Kegel, ou seja, o pompoarismo, né, com as bolinhas, porque para as mulheres, principalmente pós-menopausa, é super importante você colocar as bolinhas e fazer o exercício e fazer a sustentação, como a gente falou, desse canal vaginal com tonificação. Então, esse exercício, a gente também tem sessões para que a mulher ela se sinta mais tonificada, mais potente, né? Mais empoderada, como se diz, né? Da sua vagina, da sua vulva, do seu órgão sexual.
Mais né? viva, mais orgásmica. Mais orgásmica, exatamente. Magali, para a gente encerrar, fala o endereço do seu blog para quem quiser visitar e ler seus textos. Então, quem quiser entrar no meu blog é blogasmo.com. Toda quinta-feira nós fazemos uma postagem de algum tema relativo à nossa sexualidade. Muito obrigada. Recomendo o Blogasmo, textos excelentes. Obrigada, Julieta. E chegamos ao fim do Eros Dita. Quero te agradecer pela sua presença tão orgásmica. Até engasguei, orgásmica, aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui e a gente poder falar das mulheres, principalmente, né? E das possibilidades das mulheres terem prazer na vida. Né? Enquanto vida houver, não importa a vida idade. Houver, exatamente. Obrigada, Magali. Julieta. Até a próxima, tá? O Eros Dita fica por aqui. Você pode rever este programa nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente lá também e a gente se vê no próximo programa. Até lá.